Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de uns materiais bem interessantes sobre um novo kit médico, sabe? O kit Cannula Spine Needle Access Set. Ele é voltado para procedimentos na coluna, aqueles minimamente invasivos. Isso aí. A gente está com as instruções de uso do fabricante, a IFO, e também um artigo científico que fala da técnica cirúrgica que usa esse tipo de acesso, a dissectomia percutânea. A ideia aqui é entender o que é o kit, claro, como ele funciona e, principalmente, quais são os desafios e por que a precisão é tão crítica como os materiais destacam. Vamos nessa? Vamos sim. É uma tendência clara, né? Essa busca por cirurgias menos agressivas na coluna. O objetivo é reduzir o dano muscular, que nas cirurgias abertas tradicionais era bem maior. Isso melhora muito a recuperação. E é aí, justamente, que entra a necessidade de um kit de acesso que seja preciso, como esse Spine Needle parece prometer. Perfeito. Então, começando do começo. O que exatamente é o Spine Needle Access Kit? Pelo que eu entendi, é um conjunto de instrumentos para a gente conseguir chegar no disco intervertebral de forma segura, mas pela pele, percutâneo, né? Exato. E ele vem com algumas peças-chave, tipo um trocáter que parece uma agulha mais grossa para fazer o primeiro furo. Isso, para punção inicial. Um obturador, que vai dentro do trocáter e ajuda a afastar os tecidos. Uma trefina, que é tipo uma broquinha se precisar tirar um pedacinho de osso. É opcional para anulotomia, né? Isso. E tem um fio-guia bem fino de nitinol e cânulas, que são tubinhos de aço de diâmetros diferentes. O objetivo final é criar um caminho, um canal de trabalho estável para os outros instrumentos passarem, certo? Certíssimo. E o jeito como ele funciona é pensado para minimizar o trauma. É tudo guiado por imagem, por fluoroscopia, aquele raio-x em tempo real. O cirurgião começa com um fio-guia bem fininho. Aí, sobre ele, vão deslizando o obturador e as cânulas, uma depois da outra, aumentando o diâmetro aos poucos. É como abrir uma trilha com cuidado no meio do mato, sabe? Dilatando progressivamente, sem cortar tudo de vez. Uhum. Isso cria o tal canal de trabalho com menos agressão aos músculos e tecidos. O kit também tem uma cânula específica para injetar anestésico local no caminho e a trefina, como você falou, é só se o cirurgião achar necessário para fazer uma pequena abertura no disco. Entendi. Faz sentido essa abordagem progressiva. E como isso se conecta com a cirurgia que o artigo descreve? O trabalho do Yang Yang fala da dissectomia endoscópica transforaminal. Exato, uma técnica que depende totalmente desse tipo de acesso percutâneo. Mas eles tocam num ponto crucial, a curva de aprendizado. Dizem que é bem mais íngreme do que aprender cirurgia aberta. Ah, sem dúvida. Os desafios são operar por um espaço minúsculo, olhando por uma câmera, coordenando instrumentos longos e delicados. Não parece fácil mesmo. Não é. E toda essa dificuldade só reforça a necessidade absoluta de precisão logo no começo, no posicionamento inicial. Isso é central no artigo. A técnica toda depende da fluoroscopia para guiar a primeira agulha, depois o fio-guia e as cânulas, e tem um ângulo específico, sabe? Geralmente ali entre 20 e 25 graus. Uhum. O alvo é uma área bem pequena e segura, chamada triângulo de Cambin. Pensa nele como um corredor anatômico natural entre os nervos, na saída da coluna. E quais são os riscos? O artigo fala em pitfalls, né? Armadilhas. Pois é, e aqui a coisa fica delicada. O artigo alerta muito para variações anatômicas, justamente nessa região de acesso que eles chamam de zona oculta do forame. Zona oculta? É, porque ali podem existir nervos que não seguem o padrão dos livros, sabe? Nervos que se juntam de forma diferente, ou que se dividem onde não se espera, ou até nervos do sistema autônomo que podem estar passando por ali. E o ponto que eu achei mais fascinante no artigo é que, por causa disso, eles defendem que o paciente está acordado só com anestesia local e uma sedação leve é, na verdade, um sistema de segurança. Como assim? Porque se um instrumento encosta ou irrita um nervo, o paciente sente na hora dor, formigamento, ele avisa, funciona como um alarme biológico. Os autores até argumentam que a monitorização neurofisiológica, aquela padrão com eletrodos, talvez não seja tão boa para pegar essa irritação específica quanto o próprio relato do paciente. Nossa,
Que interessante isso. Quer dizer, a sensação do paciente vira uma ferramenta ativa para a segurança ali, naquele espaço tão crítico e variável? Exatamente. E aí a gente volta para o design do kit Spin Needle e para a importância de usar ele direitinho. Usar primeiro o fio guia fininho, confirmar a posição e depois ir dilatando com as cânulas uma a uma. Isso permite criar e checar um trajeto seguro antes de colocar instrumentos maiores lá dentro, como o endoscópio ou as pinças. Uhum. É um jeito de navegar com mais cuidado por essa tal zona oculta, diminuindo o risco de esbarrar nessas variações de nervos. O posicionamento certinho do fio guia e o uso das cânulas para proteger o caminho são chave para evitar esses pitfalls. Faz todo sentido. O artigo também menciona rapidinho o uso de um corante, o azul de indigocarmina. Assim, a discografia com corante. Isso. Que ajuda a identificar o tecido do disco que está degenerado, para guiar a remoção mais precisa. Outro ponto para precisão, né? Sem dúvida. E claro, não dá para esquecer da segurança do próprio kit, né? As instruções de uso são bem claras nisso. Reforçam que só pode usar quem é habilitado e treinado na técnica. O produto vem estéril, é de uso único. Descartável. Isso, joga fora depois de usar. Tem que manipular tudo com técnica séptica, o armazenamento também tem regras, lugar seco, temperatura controlada, sem sol direto. E as advertências? São importantes. Não é para usar direto em nervo ou vaso sanguíneo profundo. Sempre checar se a embalagem está intacta antes de abrir. Descartar como pérfuro cortante, né? E é proibido reprocessar, lavar e usar de novo. Certo. Ah, e uma contraindicação bem específica. Não usar no sistema nervoso central. Ok. Então, para a gente amarrar as pontas, o kit Spinal Laxa Set parece oferecer as ferramentas para um acesso bem preciso e menos traumático ao disco. Ele surge como uma resposta a essa necessidade de mais controle e segurança, considerando toda a complexidade e os riscos que essas cirurgias endoscópicas mais avançadas da coluna têm. Exato. Se a gente olha o quadro maior, essa evolução para as técnicas minimamente invasivas e para os kits que as suportam reflete uma mudança de paradigma, né? A busca por menos dor para o paciente, menos tempo no hospital, volta mais rápida para a vida normal. E para essa mudança dar certo e realmente beneficiar as pessoas, ferramentas que garantem precisão e segurança, como esse kit se propõe a ser, são absolutamente fundamentais. Totalmente. E isso deixa a gente pensando, né? Considerando essas variações anatômicas na tal zona oculta e esse desafio constante da precisão, como será que os avanços que estão por vir, sei lá, tecnologias de imagem em tempo real ainda melhores, ou talvez robótica ajudando o cirurgião, poderiam refinar ainda mais a segurança e a forma como a gente navega nesses procedimentos tão delicados dentro da coluna? Fica aí a reflexão.